não posso ir para a janela 1040, mas você é um missionário dentro da sua casa. Você dá o testemunho que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quando eu cheguei à igreja no ano de 1996, eu cheguei arrebentado, cansado, destruído, desanimado, mas através de uma mulher, ela anunciou a palavra de Deus para mim, e daquele dia para cá eu não fui mais a mesma pessoa. Eu fui transformado, eu fui renovado. Deus tirou aquele fardo que estava sobre a minha vida. Portanto, cada um de vocês, cada um de nós que aceitamos a Cristo na nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Nós somos alegres, somos o povo mais feliz da terra, porque o Senhor nos chamou para a sua obra e para o seu propósito nessa terra. E nós temos a terceira pessoa da Trindade sobre nós, que habita dentro de nós e nos dá graça, nos dá força e nos sustenta em tudo que fazemos diante do Senhor. Introdução à palavra do Senhor. Porque nós devemos fazer missões, irmãos. Está no livro de Romanos, capítulo 3. Por favor, coloca aí Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26. Louvado seja Deus. Eu vou ser bem rápido, porque o tempo vai ser curtinho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que precisamos fazer missões. E missões começou lá no céu, né? A grande rebelião que Satanás se levantou, Deus já expulsou a terça parte dos demônios, né? Expulsou Satanás. E nós sabemos que em Gênesis capítulo 3 e 15, Deus já faz a primeira promessa, que do filho da mulher nasceria o varão que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, todos os homens estão sujeitos a morrer, e se nós não anunciarmos a palavra, ele pode perder a salvação e a vida eterna. Nós aceitamos a Cristo porque alguém chegou até nós e anunciou a palavra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo: como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele em quem não há quem não vive? Como crerão se não há quem pregue, né? Então, ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouviu, eu ouvi falar de Jesus, é por isso que nós tivemos o encontro do Senhor. Nós temos no livro de Romanos, capítulo 3 e 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem precisa, para ter a vida eterna, para ter a salvação, precisa se encontrar com Jesus, precisa nascer de novo. A Bíblia diz, através do apóstolo João, que necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Portanto, eu e você já nascemos da água e do Espírito. Quando nós tivemos o encontro de Jesus através da pregação do Evangelho eterno, nós fomos enxertados na videira verdadeira e nós nascemos de novo. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado e nós estamos enxertados nele para viver eternamente. O apóstolo João diz: porque aquele que crê nele não morre, passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Você tem a vida eterna, eu tenho a vida eterna. Nós não precisamos nos preocupar com a morte, porque Jesus já venceu o aguilhão da morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Olha, nesta noite, receba a vida, receba do Senhor Jesus Cristo pelo poder do sangue, a vida que ele veio para nos entregar. Chamar Brandeb, a série que ele foi. Ele te enxertou, ele te chamou, ele te escolheu. Dentre mais de 8 bilhões na face da terra, você é escolhido, eu sou escolhido, nós somos escolhidos para viver a plenitude da graça, a plenitude de Deus sobre nós, que foi derramado através do Espírito Santo. Glórias! Nós vamos começar, aleluia, falar em missões. Não temos como falar em missões não lembrando de Noé. Noé, quando Deus chamou ele, mandou ele fazer aquele grande barco, né? Deus falou que ia trazer o dilúvio, e Noé obedeceu a voz de Deus. Ele trabalhou 120 anos naquela grande embarcação. Se os irmãos tiverem a oportunidade de visitar os Estados Unidos, os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer a Arca de Noé. Lá tem a réplica da arca. Se algum irmão tiver
um dia essa oportunidade, vá lá, se informe e vá conhecer a Arca de Noé, porque lá eles têm a réplica da arca, tudo direitinho, do jeito que a Bíblia fala. E aí você vai voltar no tempo e vai entender o projeto de Deus para a humanidade. Amém? Então Noé foi um grande pregoeiro da palavra do Senhor. Ele foi um dos chamados por Deus na antiga aliança para falar que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que obedecem a sua palavra, daqueles que guardam os seus mandamentos, daqueles que observam a sua lei. Noé foi um grande pregoeiro da antiga aliança. Nós temos também o nosso pai na fé, Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus e Deus chamou ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela, que eu te levarei e farei de você um grande povo. Você e eu somos os Abraões da geração do século 21. Você e eu somos os Noé do século 21 do ano 2023. Agora passaremos para o ano 2024. Nós temos a responsabilidade do Senhor de cuidar da nossa casa, assim como Noé cuidou da sua família. Nós sabemos que Noé conseguiu salvar a sua família colocando eles na arca. E você tem essa incumbência, você e eu temos essa responsabilidade de salvar os nossos entes queridos, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos primos. Eu vi aqui o nosso missionário Jefferson, porque ele é um missionário, dizer que é 30 por 1. Irmão, se você ainda não ganhou o seu irmão, a sua irmã, o seu primo, a sua prima, ganhe para Jesus, ore por ele, clame por ele, jejue por ele, faça um sacrifício por ele, porque eu jejuei pelo meu pai 16 anos. Foram os 16 anos de jejum e de intercessão para Deus salvar meu pai. Deus salvou meu pai, salvou a minha mãe e tem feito uma grande obra. Portanto, você e nós somos os Noés de Deus. Nós somos aqueles que estamos construindo a embarcação do século 21. A embarcação chama-se Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nós temos a incumbência de sair lá fora, convidar os pecadores e dizer que Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí. Nós temos visto os terremotos, maremoto, pestilência. Nós temos visto os sinais se cumprindo. Portanto, nós temos que ser intercessores da obra do Senhor. Dia a dia da nossa vida, militando, orando, clamando, buscando, se aproximando, buscando em Deus o milagre e a vitória. Porque Deus tem milagre para cada um de nós nessa terra. Nós somos os mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por aquele que nos amou. Ele te ama nesta noite. Ele te diz: minha serva, meu servo, não desista. Continue, marche. Continue, minha serva, meu servo. Não baixe a cabeça, porque eu entro contigo no fogo, na água, no vento, na tempestade. Portanto, mesmo que o mar esteja bravio, quando Jesus te levanta, ele diz: aquietai-vos, aquietai-vos, tempestade, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre vós. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem sabe nesta noite você adentrou aqui cansado, de cabisbaixo, desanimado. No final do ano você ainda não viu chegar a tua vitória, chegar o teu milagre. Mas, irmão, não desista, porque Jesus Cristo, ele está contigo por onde quer que andares. Se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, você rasteje, mas não pare, porque Jesus é contigo. Aleluia, sério, o Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu me faço presente. Portanto, você não vai sair daqui da maneira que você adentrou, porque a igreja é o pronto socorro de Deus na terra. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu entrei de cabisbaixo, eu entrei derrotado, mas eu saí vitorioso, eu saí de cabeça erguida, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me recebeu de braços abertos, e até hoje eu estou andando com Ele na terra.
Nós temos 15 minutos para concluir a pregação. Eu estou saindo um pouco aqui na ministração aqui. Não, pastor, eu vou não, se eu for, vou até meia-noite. Então, eita glória! Maravilha, Jesus! Então, irmãos, na antiga aliança nós temos Noé, nós temos Abraão. Não tem como falar em missão sem ver a nação de Israel, o povo escolhido, que Deus chamou para ser exemplo das nações. Hoje o exemplo da nação somos nós. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas na antiga aliança era o povo de Israel. Eles foram usados por Deus para aplicar o juízo de Deus sobre as nações ímpias e para testemunhar para as nações que Deus é o controlador de tudo. Amém? Então nós temos Jonas que na antiga aliança desrespeitou o chamado de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele pegou um navio em outro lugar, para outra dimensão da terra. Mas foi necessário Jesus enviar o primeiro submarino. Nós sabemos que no século XXI tem um submarino bem sofisticado de guerra, que anda sobre o mar. Não dá nem para a gente ver nada dele, que ele anda bem profundo no mar. Mas ali, na antiga aliança, nós vimos que Jonas foi andar de submarino. Deus mandou pela sua desobediência aquele grande peixe para tragar Jonas, porque Jonas foi chamado para levar a palavra do Senhor àquele povo que não conhecia Deus. Nós sabemos que nos dias de hoje não é diferente. Muitos Jonas estão aí fora sofrendo, muitos Jonas saíram da igreja, desanimou, começou a ver o defeito de A, de B, de C, começou a olhar para um lado ou para outro. A palavra do Senhor nos diz: não olheis para a direita nem para a esquerda, olhemos somente para Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, porque Ele é o general de guerra, Ele é o guia da igreja, Ele é o homem perfeito. Se você olhar para mim, você vai achar perfeição, mas olhemos para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é infalível, Ele é imutável, Ele é Deus conosco, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que ajuda, Ele é o Deus que sustenta a igreja do Senhor. Nós estamos sustentados na noite desse dia pelo nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Tua bondade, Deus, aleluia. Outros da antiga aliança que cumpriram o chamado de Deus: Esther, Elias, Jeremias, Isaías. Deus falou para Isaías: quem há de ir por nós? Isaías foi levado naquela grande visão, e ele teve aquela grande visão dos céus, e Deus falou para ele: a quem enviarei? Mas ele pediu para Deus: Senhor, purifica os meus lábios, meus olhos, porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sabe nesta noite você entrou aqui como Isaías, dizendo: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, eu sou como Moisés, eu sou gago, eu não sei falar. Mas irmão e irmã, não é capacidade humana, não é capacidade nossa, não é nós que salvamos, não é nós que curamos, não é nós que libertamos. Nós somos apenas instrumento dele. Você é instrumento, eu sou instrumento. Nós somos chamados, enviados por Deus para esta geração 21, do século 21, da igreja do arrebatamento. Você foi chamado, eu fui chamado para fazer a diferença nesta terra. Ele purifica. Mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, a Bíblia fala através de Isaías, eles se tornarão brancos como a lã branca, como a neve. Há perdão de Deus nesta noite, há refúgio de Deus nesta noite para a igreja do Senhor, há um escape de Deus para mim e para você. O Senhor estende essa noite a sua mão para nos garantir a vitória neste lugar. Nós temos recorrido esses 3, 4 mil anos. Chegamos nos anos de silêncio do profeta Malaquias, e nós vemos que do Velho Testamento para o Novo Testamento nós temos
o período negro, o período das trevas, porque Deus não se revelava, Deus não falava através de profeta, porque Deus já tinha falado através dos profetas, Deus já tinha falado através dos patriarcas, Deus já tinha falado através de muitos e muitos homens, mas Deus achou por bem ficar em silêncio por um pouco de tempo. Quem sabe nesta noite você está orando, você está clamando, você tem jejuado, você tem orado, você tem buscado e a resposta não tem chegado até a tua vida. O Senhor ainda não tem aparecido para você, mas chegará um momento em que Deus se revelará. O profeta Joel, ele diz a Eliseu que nos últimos dias os jovens terão visões e sonharão e terão revelações. Irmão, não se preocupe com esse tempo do silêncio de Deus, porque Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está moldando, porque Deus, para enviar, para preparar, Ele precisa moldar. Ele moldou Moisés, quando cometeu o homicídio no Egito, foi necessário que ele fugisse para Midian. E ele ficou 40 anos se preparando. E chegou o momento que Deus se revelou para ele na sarça ardente. E Deus falou: é agora, Moisés, chegou o tempo. Portanto, vai chegar o teu tempo, meu irmão. A tua vitória vai chegar. O teu milagre vai chegar. A tua cura vai chegar. A tua bênção vai chegar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não cumpriria. Irmãos, a palavra do Senhor não cai por terra, ela não volta vazia. Diz o profeta Isaías: ela produzirá para aquilo que lhe foi enviada. Portanto, a palavra do Senhor, ela vai brotar, ela vai produzir 30, 60, 100 por um. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ninguém pode impedir o mover de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. Ele vai confirmar o milagre. Ele vai te entregar a vitória. Eu vejo vitória chegando na vida de crente que está aqui. Na pandemia séria, quem me glorify. Quem sabe você diz: não tem jeito, Jesus, não tem jeito. Senhor, eu não vejo saída, papai. Meu Deus, eu já orei, eu já busquei, eu já jejuei, eu não tenho mais força de seguir. Mas como eu disse, não pare, mesmo que tenha que rastejar, não pare, continue, porque o milagre vai chegar na tua vida, vai chegar na vida da igreja. Você vai triunfar. Essa luta não vai te matar, essa batalha não vai te derrotar. Nós vemos que o povo de Israel estavam sendo insultado, humilhado por aquele grande Golias de quase 3 metros, mas Deus levantou o grande Davi, e ali ele se levantou, e ele, com aquele pequeno instrumento, ele pôde vencer o inimigo. Você vai vencer o inimigo com a espada, você vai vencer o inimigo com a oração, você vai vencer o inimigo com o jejum, com o clamor, com a busca. As armas espirituais da igreja o Senhor nos entregou para vencer esta terra. Portanto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Já estou encerrando, já vai ser 1 minuto. Passou o momento do silêncio. Nós vimos que o apóstolo João diz: tão profunda essa palavra, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se humanizou e se fez carne e habitou entre nós. Estamos aqui, nós temos a revelação do apóstolo João para a vinda do Filho de Deus na terra, para o momento em que acabaria o momento dos 400 anos de silêncio. Jesus vem, nasce ali através do ventre de Maria,
foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos que no ventre de Isabel viria aquele que ia prenunciar o Salvador do mundo, João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus. E nós vimos que o ministério de Jesus veio a se cumprir na terra. Ele implantou o cristianismo. No ano 4 ou 5 da era cristã, nasce o homem mais poderoso de todos os tempos na terra. Nasce um homem vindo do ventre da mulher, chamado Jesus de Nazaré, que viria para mudar a sentença das nações, porque a antiga lei não tinha saída para o pecado, não tinha perdão para o pecado. O pecado do homem era simplesmente coberto, era necessário o sacrifício de animais. Mas agora nasce o bem-vindo, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o justo juiz do ventre de Maria, e abre a porta da salvação, a vida eterna para todo pecador, para todo aquele que crê, para todo aquele que quer recebendo. Lá prendendo a séria, no século IV nasceu Jesus de Nazaré e implantou o cristianismo. A vitória do ser humano na terra estava consumada, porque Jesus veio. O apóstolo João teve a visão lá no céu. Ele disse: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Mas os anjos não eram dignos, mas eles. Aleluia! Maravilha, Deus! Ele se humanizou na terra. A Trindade Santa desceu as partes da terra, ali em Nazaré, para trazer a salvação. O véu do templo se abre de alto a baixo, e você mais não estamos em condenação. Maravilha, Jesus! As obras da lei passaram, o que apontava se cumpriu, as cortinas se abriram, as portas se abriram, a palavra chegou. Glória! A palavra chegou, a palavra chegou. Se alegre esta noite, igreja. Glória! A palavra chegou. Aquele você se passaram mais de 2000 anos. Começou o primeiro livro do Novo Testamento, o segundo livro, o terceiro livro, os evangelhos, as cartas paulinas. Deus levando o apóstolo Paulo, Deus revela através do apóstolo João a última revelação da Bíblia. O apóstolo João escreveu o Apocalipse e nós temos o livro consumado. Você e eu temos o tesouro. Não pode comprar nada. O teu carro do ano não compra a palavra. A tua casa não compra a palavra. O teu dinheiro não compra a palavra. Nada que nós ofertarmos nessa terra não compra a palavra do Senhor. Ela é uma espada aguda de 2 gumes. Ela penetra até a divisão alma do espírito, juntas e medula óssea, e é apta para discernir a intenção do coração. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra. Glória a palavra esta noite. Maravilha, Jesus. Dentro do meu horário, estimulado pelo meu pastor Ellison, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja e guardemos a palavra. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Deus sagrado. Que tudo que está escrito se cumpre através de mim. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.